Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai revisar aqui um pouco sobre populismo e sobre a ditadura militar aqui no Brasil. Então, hoje a nossa aula vai ser dos governos desde 1945, com a saída do Vargas pela primeira vez, até 1985, que é quando acaba a ditadura militar. Então, o que acontece, né? Para começar, a gente tem que lembrar um pouco lá do final da era Vargas. O Vargas sai, a gente já falou disso lá na aula sobre a era Vargas, ele sai em 1945 do poder por muita pressão lá. E aí quem assume pra ficar como substituto dele é um cara que chama José Linhares, só que ele só fica no poder por 3 meses, porque ele era só um substituto mesmo até que pudesse ter eleição e outro pudesse assumir. E aí em dezembro de 1945 tem eleição, e aí quem ganha é o Dutra, que ele conseguiu até um apoio, assim, do Getúlio Vargas para ganhar, e ele era do PSD. Aí a gente entra no governo do Dutra, que é marcado por ter uma nova Constituição. Então a gente teve a Constituição lá do Estado Novo, né, de 1937, e aí no governo do Dutra ele faz outra Constituição, que durou por um tempo aí também. E o Dutra, ele é marcado por ser mais liberal. Então no governo dele tem pouca intervenção do Estado na economia, e ele fica mais próximo da UDN, que era um partido de direita lá da época. Aí o Dutra também é marcado, porque no contexto da Guerra Fria, que já estava acontecendo, ele faz uma aliança forte com os Estados Unidos, então ele toma bastante partido, assim, né, dos Estados Unidos, e ele coloca o PCB como ilegal novamente. Então, assim, o PCB, que é o Partido Comunista do Brasil, Partido Comunista Brasileiro, ele fica legal em várias partes da história. Acho que eu já até falei isso em uma aula por aí. E, enfim, o Dutra também coloca ele como ilegal. E outra coisa marcante do governo do Dutra é o Plano SAUT, que é uma sigla para Saúde, Alimentação, Transporte e Energia. Então, só lembrar das letrinhas aí já é fácil de lembrar do que ele queria investir. E esse plano dele aí é uma coisa famosa do governo dele. E outro marco também no governo dele é que ele diminuiu o salário mínimo e que, assim, no final, embora ele tenha conseguido se eleger com certo apoio do Getúlio Vargas, no final ele estava de novo com uma certa rivalidade com o Getúlio. E aí, no fim do mandato dele, quem vai ganhar as próximas eleições é o próprio Getúlio Vargas. E aí a gente entra no segundo governo do Vargas, que eu já falei um pouquinho também lá na outra aula. Aí esse segundo governo do Vargas, ele vai de 1951 até 1954, que acaba com o suicídio dele, né? E aí, nesse segundo governo, ele volta com o tema, assim, os temas que deram a ele a fama de pai dos pobres. Então, ele se volta mais pro social de novo, assim, como já era uma característica dele no primeiro governo também, embora tivesse todo o autoritarismo e a repressão. E aí, ele volta com um nacionalismo na economia, e isso faz com que ele seja acusado de estar ficando mais de esquerda. E aí, ele ganha oposição da UDN, que era o partido lá de direita. E o marco do segundo governo dele é que ele fundou a Petrobras em 1953. E aí isso aí desagradou os Estados Unidos, porque lógico que eles não queriam uma empresa aqui dando lucro pro Brasil que não fosse deles, né? E depois tem toda uma polêmica lá, porque o chefe da guarda do Getúlio Vargas ele é acusado de assassinato. E aí tem outras polêmicas envolvendo gente da família de Getúlio Vargas, o filho dele, como se tivesse cometido uns crimes lá e tal. E aí, enfim, somado a isso com insatisfação popular, tem uma grande pressão no Getúlio Vargas, e aí ele realmente sai da vida para entrar para a história, porque ele se suicida e aí acaba o segundo governo dele. Aí depois disso, em 1954, quem assume é o Café Filho. Só que depois disso tem uma grande crise de sucessão lá, e aí depois troca o presidente pro Carlos Luz, e aí troca de novo pro Nereu Ramos. Então, assim, 1954 e 1955 são anos de bastante instabilidade do que vai acontecer aqui. Daí tem esses três presidentes aí, que nem preciso decorar o nome deles, eu acho muito difícil cair alguma questão sobre. Mas aí depois, em 1956, depois por eleições mesmo, quem assume é o Juscelino Kubitschek, que é conhecido como JK, né? E aí ele tem o mandato dele desde 1956 até 1961. E quem era o vice do Juscelino Kubitschek era o João Goulart, então, que vai ser presidente mais pra frente também. Então é bom lembrar disso aí. E esse João Goulart, ele também já tinha trabalhado anteriormente lá pro Getúlio Vargas nos outros governos dele. O JK, ele põe fim à censura e ao estado de sítio que estava instaurado aqui no Brasil. E um slogan dele, assim, que ficou bem famoso é 50 anos em 5, que ele falava que ia modernizar o Brasil 50 anos só no mandato dele. E aí, para isso, ele apela para uma política muito desenvolvimentista. E aí ele tem um plano com 31 metas que, assim, o enfoque principal desse plano era o desenvolvimento industrial aqui do Brasil. E aí ele abre o Brasil para o capital externo, que era uma coisa que o Getúlio Vargas não gostava muito, né? E ele também coloca Brasília como capital. Então essas coisas aí são bem marcantes do governo dele.
e por causa de abrir para capital externa, ele vai acabar deixando uma dívida externa aí até que alta para o próximo presidente, que vai ser o Jânio Quadros, que assume em 1961. Esse Jânio Quadros, o próximo governo agora, ele só vai governar o Brasil durante 7 meses, porque vai ter várias brigas lá e ele vai acabar renunciando. Então é um governo bem curtinho, assim. E um slogan dele, que também ficou marcado, é a vassourinha que varre a corrupção. Então ele falava isso, que quando ele assumisse não ia ter mais corrupção, que ia ter uma vassourinha que varre toda a corrupção do governo. E o governo dele é curto, mas é marcado por uma inflação e por uma dívida externa alta, por conta do JK também, né, e por outros fatores. E assim, ele era bem contraditório, porque ele se elegeu se dizendo bem conservador e anticomunista. Tanto é que ele teve bastante apoio de alguns cristãos mais conservadores, assim, para conseguir se eleger. E ele proibiu umas coisas aleatórias, tipo, ele proibiu alguns tipos de biquíni lá. As mulheres de biquíni na praia, proibiu rinha de galo, umas coisas bem avulsas, assim, tipo, os outros presidentes se preocupavam, né? E assim, ele se dizia anticomunista, só que ele condecorou o Che Guevara, que foi um grande revolucionário lá da Revolução Cubana e que era assumidamente socialista, comunista. Então é bem contraditório ele ser anticomunista e condecorar o Che Guevara. E isso aí vai levar ele para uma certa oposição também, porque elegeram ele achando que ele era de uma direita, assim, só que ele começa a fazer essas coisas e daí, tipo, ele também é acusado de estar mais à esquerda. E aí isso aí vai gerar vários problemas para ele. E o governo dele também é marcado por ter uma moeda desvalorizada. E aí depois, tipo, tem bastante oposição e ele diz que tem que renunciar por forças terríveis. Só que alguns historiadores colocam que ele achava que, tipo, quando ele renunciasse, o povo ia pedir para ele voltar. Só que o povo não pediu para ele voltar. Então, tipo assim, ele renunciou e realmente acabou o governo dele ali. Foi um governo bem curto. E aí, quem vai entrar depois dele é o último presidente aí dessa república populista que a gente fala depois da Era Vargas, que é o João Goulart. E quando era para o João Goulart assumir, que ele também era vice, ele estava na China, que é um país abertamente comunista, né? Socialista, na verdade. E daí, por isso, por ele estar na China, tem bastante movimento aqui no Brasil para não deixarem ele assumir a presidência. Então, tentam impedir ele de assumir, mas ele acaba assumindo mesmo assim, só que ele não assume num regime de presidencialismo, como era até então. Ele assume num regime de parlamentarismo. Então, quem governava era ele e um primeiro-ministro juntos. E aí o primeiro-ministro nessa altura aí era o Tancredo Neves, que vai ser importante também aí para a história. E quando ele assume, ele reabre relações com a União Soviética, que estavam cortadas porque tinham tomado partido mais dos Estados Unidos, né, durante a Guerra Fria. Mas ele reabre relações com a União Soviética, e aí dentro do governo dele ainda o parlamentarismo acaba, e aí no final ele governa sozinho mesmo no presidencialismo. E o governo dele é marcado por algumas reformas de base. Ele queria acelerar reformas agrárias, subir os salários e estabilizar a economia. Só que assim, ele também tem bastante oposição no final do governo dele, principalmente por pessoas mais conservadoras e dos militares, tanto é que vai ter o golpe militar. E aí tem um marco importante aí, é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, um evento que tem um nome muito grande, né? Mas foi uma manifestação aí conservadora de vários partidos e uma manifestação popular também, tinha bastante gente na rua pedindo a saída dele. E aí, mais pro final do governo dele, ele faz um discurso lá para umas 100 mil pessoas. E esse discurso foi meio que um tiro no pé dele, porque depois desse discurso ele conseguiu ter mais oposição ainda, e aí isso aí vai culminar num golpe militar, que vai ser quando os militares tomam o poder lá em 1964 e instauram aí o período de ditadura militar aqui no Brasil. E para ter esse golpe, eles têm a ajuda dos Estados Unidos, que nessa época aí ele estava financiando várias ditaduras aqui no Brasil. Ele vai fazer isso com outros países aqui da América Latina. Brasil não, América Latina, desculpa, falei errado. Enfim, daí a gente começa o período da ditadura depois do golpe militar. E a ditadura vai de 1964 até 1985. Então, um período grande aí também de ditadura, né? O primeiro presidente aí desse governo de ditadura militar é o Castelo Branco, que assume logo com o golpe. E ele, sim, foi responsável pelas bases da ditadura, né? Como foi o primeiro. E no governo dele começa a criação dos chamados atos institucionais, que é uma figura bem marcante desse período de ditadura militar. E daí no governo dele tem o AI-1, que é como a gente chama esses atos institucionais, que dava mais poder para os militares e falava sobre cassação de mandatos. Então, vários políticos tiveram seus mandatos cassados aí por conta desse AI-1. E aí depois tem o AI-2, que implanta um bipartidarismo, então só podia ter 2 partidos durante o período de ditadura, que era a Arena e o MDB. Só que, na verdade, tem historiador que fala que é como se fosse só um grande partido, porque o MDB, teoricamente, tinha que ser oposição aos militares, que eram da Arena, só que nem era uma oposição de verdade, assim, porque no fundo eles tinham interesses bem parecidos.
Mas enfim, tinha 2 partidos por aí, e aí depois tem o AI3 também, que institui eleições indiretas para presidente. Então o povo não ia votar mais para presidente e também não ia votar mais para governador. Quem ia ser elegido só por eleições indiretas. E aí no governo dele também tem uma nova Constituição em 1967, que é a Constituição que vai vigorar aí por toda a ditadura. Aí depois que ele sai, entra um novo presidente, que é o Costa e Silva, que governa de 67 até 69. E nesse período do Costa e Silva, tem várias revoltas de estudantes e de alguns artistas famosos também. Porque, assim, o golpe militar foi apoiado por grande parte da população até. Só que a população queria que os militares tomassem o poder para dar um jeito, assim, no Brasil, porque já tinha esse mito aí da salvação nacional, né, desde lá do movimento tenentista. E o povo queria que eles estabilizassem, assim, o Brasil, mas que depois convocassem eleições e que continuasse a república normal, tendo eleição do presidente, com um mandato de 5 em 5 anos, e enfim. Eles não queriam que tivesse uma ditadura igual teve por tanto tempo, assim, e a gente vai ver mais pra frente com tanta repressão e coisa do tipo. Então tem bastante manifestação contra esse governo no governo do Costa e Silva, porque as pessoas percebem que não seria só provisório como elas queriam, e que seria, assim, uma grande ditadura que duraria um bom tempo aí. E aí no governo dele é criado o AI-5, que fecha o Congresso e que coloca o fim do habeas corpus. E aí depois do AI-5 a gente tem o que a gente chama de anos de chumbo aí da ditadura, que foram anos de bastante perseguição, assim. Aí em 1969 quem assume depois como próximo presidente é o Médici, que vai governar até 74. E aí no governo do Médici é o governo que tem mais repressão, que a ditadura é marcada por muita repressão para qualquer tipo de oposição, que tem tortura também, até a presidente Dilma ela já falou sobre tortura aí na ditadura militar. E apesar de tudo isso, é o governo que tem mais propaganda também do próprio governo, sabe? Igual o Getúlio Vargas fazia, de ficar falando bem de si mesmo. Os militares também faziam isso nessa época e tem muita propaganda deles. E aí no governo do Médici também a gente tem o que a gente chama de milagre econômico. Que assim, foi um período que a economia do Brasil cresceu, o PIB cresceu e realmente foi um período bom aí para a economia. Mas assim, foi... Todo mundo sentiu isso? Não, claro que não. Não. É muito difícil isso acontecer, né? Nem todo mundo sentiu e a desigualdade social permaneceu. E esse milagre econômico, ele existiu durante a ditadura, não dá pra falar que não. Só que também não dá pra falar que esse milagre econômico vigorou por toda a ditadura, porque ele durou cerca de 4 anos e depois a gente não pode falar mais que o milagre econômico continuou, porque a economia voltou a não crescer no ritmo que estava antes. E aí, esse milagre econômico aconteceu, mas a gente não falem que durou toda a ditadura, ele durou cerca de 4 anos aí. E mesmo assim, tipo, com repressão e tudo mais que tinha no governo Médici, ele até que conseguiu bastante popularidade aqui. Aí em 1973 tem a crise do petróleo, que influencia aqui no crescimento do milagre econômico também e faz a economia voltar a decair um pouco. Aí depois do Médici, quem assume é o Geisel. E aí no governo do Geisel, que já é o penúltimo aí da ditadura, que vai de 74 até 79, começa um processo de abertura econômica aí. Então já começa a se falar de voltar à democracia e coisa do tipo. Aí o Geisel começa o processo de abertura econômica, só que ele diz que a democracia tem que voltar de modo lento, gradual e seguro. Então, assim, não ia voltar tão rápido a democracia como alguns queriam. Mas no governo dele também tem o fim do AI-5. E aí ele institui um mandato de 6 anos para presidente, ao invés de 5, como era até então. Aí o próximo presidente depois do Geisel vai ser o Figueiredo, que vai ter esse mandato aí de 6 anos, que ele vai governar de 79 até 85. E aí o Figueiredo continua a abertura, né, proposta pelo Geisel, e ele cria a lei da anistia, que libertaria um monte de preso político aí. E assim, essa lei da anistia ela foi boa, porque realmente tinha muita gente presa, injustiçada, só que também, assim, ela libertou esses presos injustiçados, mas ela também liberou alguns militares que estavam presos por terem sido acusados de umas torturas muito bizarras lá. Então, assim, ela liberou várias pessoas injustiçadas, mas também liberou vários torturadores. E 85, que foi quando acabou a ditadura, não tá tão longe da história assim, né? Então, talvez alguns torturadores ainda estejam vivos por aí. Enfim, essa lei da anistia é um grande marco também no governo dele. E no governo dele também volta a ter o pluripartidarismo, então podiam ter mais partidos além de só a Arena e o MDB. Mas, claro que o PCB ainda era legal, como fica em várias partes da história. O comunismo é bem detestável, então eles colocam o PCB legal ainda. E outro marco que tem no governo do Figueiredo é o movimento das diretas já, que eram várias manifestações querendo eleições diretas para eleger presidente e governador. Só que eles não conseguiram aprovar a emenda lá que eles queriam para colocar eleições diretas nesse movimento das diretas já, mas ele não deixa de ter sido um marco. Aí o próximo presidente que seria, que
que já seria o próximo depois da ditadura, ele ainda é eleito com eleições indiretas, que seria o Tancredo Neves, que daria fim à ditadura militar e começaria um período da Nova República aqui no Brasil, que é esse período de redemocratização. Então, Nova República, ou período de redemocratização, é esse período aí desde 1985. E assim, o Tancredo Neves foi eleito, mas ele morreu, e aí quem teve que assumir no lugar dele era o vice, né, que era o José Sarney. E aí depois do José Sarney, a gente acaba o período de ditadura e começa a redemocratização. Aí, enfim, a história geralmente quando cobra alguma questão sobre o Brasil, não passa disso, do José Sarney, porque daí já começam governos mais recentes, né? A gente ter o Fernando Henrique Cardoso, o Collor, o Lula, Dilma, Temer e agora o Bolsonaro. E aí, geralmente as questões de história cobram mais os governos mais antigos. Então, a partir do Sarney não costuma cair tanto, e a gente finaliza aqui essas revisões sobre o Brasil, então, que foram esses principais governos. E a Constituição nova, só para dizer, ela fica pronta em 1988, que é uma Constituição que dá fim de verdade à ditadura, e é a Constituição que está vigorando no Brasil até hoje. Só que assim, quando a Constituição foi feita, tinha vários interesses diferentes a serem defendidos, porque tinha gente envolvida com as coisas da antiga ditadura, tinha gente pedindo mais redemocratização. Então, por ter muitos interesses diferentes sendo defendidos na Constituição, a Constituição fica meio grande, que a nossa Constituição é bem grande comparado a alguns países por aí, e fica mais difícil de assegurar todos os direitos que ela prevê, teoricamente, para os cidadãos. Então, esse é um dos motivos porque a Constituição não é seguida como deveria. Só para vocês saberem disso. Então é isso, gente. Obrigado por terem assistido até aqui e até mais.